presidente Lula esteve em um evento na Bahia e o senador Jacques Wagner, ex-líder do seu governo no Senado, ele disse e considerou como um companheiro de longa data. Ele disse que nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é um irmão. Essa fala foi feita uma semana depois de Jacques Wagner deixar o cargo de líder do governo Lula. O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal, mais uma etapa da Compliance Zero. Os investigadores apontam que ele teria recebido um apartamento de R$ 2,5 milhões e uma propina de R$ 3,5 milhões para beneficiar o Master no parlamento. O senador negou as acusações. Agora, a produção separou, um trecho da fala do presidente quando ele faz essa menção a Jacques Wagner. Vamos acompanhar. Porque tem uma coisa na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe pai. A gente não escolhe mãe. A gente não escolhe irmãos. A gente não escolhe irmãs. Mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia, eu tenho companheiros de longa data. De longa data. O que representa para mim a minha relação com Jacques Wagner, a minha relação com o Rui Costa, a minha relação com o Jerônimo, a minha relação com vários deputados que estão aqui e a minha relação com o Otto. Aí, manifestação do presidente da República exaltando e enaltecendo Jacques Wagner, considerando ele como um irmão. Você, Túlio Nassa, Lula e as declarações de carinho e apoio a Jacques Wagner em um momento delicado para o senador. Olha, Caniato, Clarice Lispector falava assim, que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O que é o óbvio que está por trás da fala de Lula? Que Lula está muito mais preocupado com a união, com a harmonia político-institucional dentro dos seus muros, do que, evidentemente, com uma acusação de corrupção contra um aliado de primeira ordem. Então, me parece que Lula não está muito preocupado eleitoralmente com as questões ligadas à corrupção. O que ele não quer, eventualmente, é um aliado que se sinta abandonado, que se sinta desprestigiado e que possa atirar contra o próprio governo, que possa virar um potencial inimigo. Então é isso que revela na fala de Lula. Lula está muito mais preocupado com a união interna entre os seus pares do que com uma queda eleitoral de uma suposta acusação de alguém que esteja perto de um político acusado de corrupção. Pois é, claro que eu não tenho as informações de bastidores, mas se tem alguém que redige os discursos do presidente, talvez não tenha ficado muito feliz com essas manifestações. Enfim, é só uma hipótese. Você, Mota, como avaliou o posicionamento e as falas do presidente da República? Tem um slogan que resume maravilhosamente a filosofia da esquerda: ninguém solta a mão de ninguém. O pensamento de esquerda é uma espécie de religião. Os esquerdistas têm fé no mundo perfeito que virá com a revolução. Por isso, vale tudo, vale qualquer coisa em nome da causa. O ideólogo americano Saul Alinsky já explicou isso no seu livro Regras para Radicais. Ele disse: a única coisa imoral é não usar todos os meios possíveis para chegar ao poder. Você, Bruno Musa, presidente da República, nesse evento na Bahia, e ele não mediu palavras para elogiar e enaltecer Jacques Wagner, que, digamos, apareceu no noticiário em uma situação, uma acusação não muito agradável para quem, inclusive, pretende continuar na cadeira do Senado Federal. Profundo, né? Filósofo, o começo da sua fala ali. Infelizmente, 20 anos de Brasil de PT trouxe o que o IBGE mostra: 30% da população analfabeto funcional que não consegue compreender o que está lendo em duas linhas. Então, Lula talvez precisa falar esse tipo de coisa para as pessoas entenderem e, às vezes, mesmo assim, fica difícil. A verdade é que, mesmo ele defendendo Jacques Wagner, que se fosse tão, essa relação tão próxima assim,
Por que será que houve uma defesa para que ele deixasse a liderança do governo? Talvez porque as pressões começaram a ficar um tanto quanto insustentáveis? Mas, na verdade, no Brasil de hoje, Caniato, isso pouco importará. Mesmo que os fatos concluam e as investigações concluam que Jacques Wagner foi culpado de algum desvio, de receber valores indevidos, essa fala do Lula simplesmente passará. Afinal de contas, no Brasil, uma crise vai estampando a outra e deixando aquela passada. Como o Mota falou há pouco tempo, a gente pouco comenta de bilhões do INSS. Imagine de uma frase mais do Lula sem sentido nenhum. É interessante isso, né? É aquela história do headline, né, Túlio Nassa? São tantos escândalos, são tantas notícias, e aí o Mota fez essa reflexão com o episódio da arma de Jair Bolsonaro. Se a gente for pensar em importância, enfim, muitas vezes algo um pouco menor acaba ganhando um destaque fora do comum, né? E aquele caso que acaba gerando muitas discussões a respeito do volume de dinheiro que supostamente teria sido desviado, ele acaba ficando lá no rodapé da timeline. É preciso olhar também para essa situação, né? Pois é o que a gente vem falando aqui, a banalização das acusações de corrupção, né? É aquilo que, generalizando-se a corrupção, restabelece-se a justiça de forma irônica. Ou seja, são tantas acusações de corrupção, tantas notícias de corrupção, que infelizmente o cidadão brasileiro se cansa, né, da ilegalidade, da imoralidade, e passa a não dar muito peso para isso, passa a não dar muito valor. Nós vimos na história recente da política brasileira que o tema corrupção não é um tema que infelizmente leva o eleitor a decidir o seu voto. E nós temos sim situações muito mais graves que passam por debaixo do tapete, que ficam à espreita, né, que não são desvendadas. Por exemplo, no caso do INSS, são rombos ali de bilhões de reais, e estão se falando apenas dos descontos não autorizados, mas estamos esquecendo dos empréstimos consignados indevidos, que devem somar quase 90 bilhões, segundo algumas notícias. Então nós estamos falando de um roubo de 90 bilhões de reais que não está sendo devidamente investigado. Realmente, a gente olha a formiguinha e deixa o elefante passar. Mas, Mota, você e muitas outras figuras aqui da Jovem Pan fazem questão de relembrar esses episódios para que a nossa audiência não esqueça que isso precisa ser identificado, os responsáveis precisam ser identificados, o caso precisa ser solucionado. Você, por diversas vezes, mostrou alguma descrença em relação à resolução desses casos, mas você faz o seu papel e aponta todo dia, em toda oportunidade, que isso não pode ser esquecido. Vocês falaram em algum momento que viria a Copa do Mundo está aí, festas juninas e julinas, depois processo eleitoral, e que possivelmente essas coisas seriam deixadas para depois. Mas é possível a gente ter esperança de que depois as coisas serão resolvidas? Que pergunta difícil que você me faz, Caniato. Eu acho que é nossa obrigação ter esperança. E a nossa obrigação trabalhar para que essa esperança se concretize. E o nosso papel aqui é observar a realidade e descrever a realidade como ela é. Eu falei hoje de manhã sobre isso na minha live, e eu sempre digo para as pessoas, nós não devemos embarcar num otimismo ingênuo, nem num niilismo de achar que tudo acabou, que o Brasil acabou. Quantas vezes eu já ouvi essa frase, o Brasil acabou. Eu fui morar nos Estados Unidos em 1989, porque eu acreditava que o Brasil tinha acabado. Veja só, 1989, era uma época de escândalos, de corrupção, de crime. O Brasil não acabou e eu voltei para o Brasil porque eu acredito e tenho esperança. Mas nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que observar a realidade como ela é e aprender o que nós devemos fazer e não fazer. E eu acho que essa é a parte mais importante do nosso papel aqui.